criança, ela tem um óculos próprio, eu chamo o óculos da infância, que não é, eu estou afirmando, não é o mesmo óculos do mundo adulto. Olá, sou Maria Fernanda Rodrigues, repórter do Caderno 2, e vou conversar com Ilan Breman, que é um escritor de literatura para criança e para adolescente também. Ilan, de que forma essa relação com os leitores te alimenta ou te traz novas histórias, ideias e enfim? Olha, eu vou te falar que eu nem penso muito para não enlouquecer com isso, não ficar muito assim, porque é uma coisa tão forte, tão intensa. A marca que um autor, que um escritor, que alguém que compartilha histórias causa no outro, né? É melhor nem ficar pensando porque a gente enlouquece mesmo, é muito forte. E eu consigo perceber isso quando as pessoas depois me retornam quando estão crescidas e falam dessas marcas, né? E eu sempre fico impactado, porque quando estou fazendo aquilo, não estou pensando nisso, eu vou marcar a pessoa, não. Eu quero compartilhar a história porque eu sei que história, eu tenho certeza, tá, disso, história é o alimento da infância. História é o alimento da alma humana, né? Quem gosta de Netflix, o que é um cara que gosta de Netflix? É um cara que gosta de história, um cara que lê romance, um cara que escuta ópera. O que é uma ópera? É história, ora as bolas, e grandes histórias. Então, quando a gente fala das pessoas, tem esse impacto. E você que trabalha, eu que trabalho com a formação do ser humano, isso é mais forte ainda. Qualquer pesquisa científica, assim, isso tem 30, 40 anos, a gente sabe disso cientificamente. Os sábios sabem disso há 3.000 anos, né? Que tudo começa na primeira infância, 0 a 6 é tudo, se chama na ciência da janela de oportunidade, das conexões neuronais e tudo que tem. E hoje a gente sabe também, coisas que eu já sabia também, mas tem pesquisas mostrando com scanner, com ressonância magnética, que as histórias, elas são a forma mais eficaz de você mexer com a memória, de você grudar experiências, conceitos e tudo mais. Você quer passar alguma... O que se fala na política hoje? Narrativa. Qual a narrativa vem? O que é narrativa? São histórias. São histórias. Porque é storytelling, que é bonito em inglês, né? É moderno. É moderno. E é o contar a história. E se usa isso em empresas. As histórias são formativas. Então, quando eu tô lá, de uma forma singela, numa jornadinha, ou com crianças narrando uma história, um livro e tudo mais, de repente o cara cresce e fala pra mim, já aconteceu várias vezes, o cara me abraça, o cara de barba já, crescido com seus filhos, fala, Ilan, você foi na minha escola quando era pequeno e tal história. Eu escolhi a minha profissão por sua causa. Falei, ai meu Deus, o que você escolheu? É sempre uma profissão bacana, essa coisa interessante. Um menino que ele lembra quando tinha 3 anos que eu contava para ele histórias, ele lembrava quais histórias eu tinha contado e como isso foi, o cara do mercado financeiro, e ele falou assim, mas o que você contou, eu não esqueci porque eu virei um leitor por causa disso. E quando tiver meus filhos eu vou querer fazer o que você fez lá com a nossa turma, que você lá ia narrar e tudo mais. Então, esse impacto a gente não consegue mensurar. E da leitura que eles fazem dos livros, você já teve algum retorno assim, super interessante ou inusitado? Ou as perguntas que surgem? É maravilhoso. Ó, criança. Maria Fernanda, criança. Coisas pequenas. A gente vai ficando adulto e vai perdendo isso, tá? É engraçado, né? A gente faz... Sem perceber, a gente como adulto, a gente vai tirando essa capacidade da própria criança. Na questão da educação tem muito isso também, né? A criança, ela tem um óculos próprio. Eu chamo o óculos da infância. Que não é, eu estou afirmando, não é o mesmo óculos do mundo adulto. Então, quando você pega uma história e acha que está abafando, que você entendeu aquilo, você como pai, como mãe, como professor, chega na mão da criança, ela faz uma outra leitura. Ele sintetiza querendo mostrar, olha, essa aqui é a minha interpretação desta fábula. Ela significa isso, isso, isso. Que é uma coisa que eu não curto, subestimar a inteligência do outro, a sensibilidade do outro. Você falou do óculos da infância. De que forma o óculos do adulto está prejudicando a experiência literária da criança? Um dos seus temas de estudo é o politicamente correto. E você, inclusive, lançou agora com o Pondé, Quem Tem Medo do Lobo Mau. De que forma essa leitura que a gente faz está atrapalhando a experiência da criança na sala de aula, em casa? Completamente. Não. Assim, não só está atrapalhando, como é mais forte do que isso, viu? As ideias, os pensamentos, eles têm consequências. As pessoas acham que não tem, mas tem. Né? Quando você tem
é uma ideologia, você tem um pensamento, você começa a falar das suas viagens, isso traz consequência para a vida real. Isso no coletivo, então, pode ser um desastre, né? Os grandes derramamentos de sangue do mundo partiram de ideias. E não tem a ver com direita e esquerda. Os dois estão de mão dadas nisso, né? Parte da direita e da esquerda nessa questão, né? Pega as ideias e né, sangue por tudo que é lado. A história mostrou isso. O politicamente correto também traz consequências reais. Fazer literatura para criança é uma coisa muito séria. Olha, que pergunta maravilhosa. Essa acho uma pergunta mais maravilhosa dos últimos anos que me fizeram. Obrigado. Eu falo normalmente isso, né? Literatura infantil é uma coisa muito séria. Você quer me irritar? Será que eu conto? Que as pessoas podem me irritar? Eu vou contar, mas se as pessoas me irritarem, eu vou responder. Você quer me irritar? É falar qual a sua próxima historinha. Cara, eu estudo tanto. Eu circulo tanto por esse mundo. Eu dou o meu coração, a minha cabeça para chegar a um livro maravilhoso na mão da criança. Tem livros de 32 páginas que dão de 10 a 0 em romance de 300 páginas. Ela é muito séria. É séria porque é a vida da criança, é o imaginário dela, é o que a gente pode dar para ela de memória para a vida dela. A gente pode realmente mudar a vida dessa garotada com histórias. Isso não é uma balela romântica, não. As histórias são a relação das histórias, ou seja, que elas proporcionam adultos significativos para a criança. História é história, mas tem pai, tem mãe, tem afeto, tem olhar, tem troca de amor.